O batismo, o lava-pés e a ceia do Senhor são ordenanças estabelecidas por Cristo como símbolos da participação em seu sofrimento, aceitação de sua morte em nosso favor e disposição de assumir uma nova vida de serviço e compromisso. Essas ordenanças são atos simbólicos que comemoram importantes eventos espirituais para a vida do crente. Compreender isso será o nosso foco no programa Lições da Bíblia desta semana, que começa agora. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Tema da semana: Rituais e cerimônias da Igreja. Olá, amigos da Novo Tempo, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Você já sabe que aqui o nosso desejo é retirar da Palavra de Deus algumas lições importantes para o nosso crescimento espiritual. É muito bom contar com a sua audiência, sempre dando atenção aqui ao programa Lições da Bíblia. Eu tenho o prazer de receber dois amigos que estão voltando ao programa mais uma vez. O pastor Narciso Lidic e o pastor Acílio Alves. Obrigado pela participação, pastor Narciso, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui, estudarmos com os nossos ouvintes, mais uma vez, uma lição tão maravilhosa como essa que estamos estudando nesse trimestre. Que bom. E em nome do NASP eu trago a minha saudação a todos que estão nos ouvindo hoje. Que bom. O pastor Narciso, lembrando, ele é um dos responsáveis ali por aquilo que conhecemos como Pastoral Universitária do NASP, que é o Centro Universitário de São Paulo, ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nosso abraço a todos os alunos, funcionários que ali dão a sua vida por essa bela instituição. Obrigado pela participação, pastor. Pastor Acílio, mais uma vez, muito obrigado. O pastor Acílio é o presidente da Igreja Adventista para a região oeste do estado de São Paulo. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Um prazer para mim, uma honra muito grande. E saudar a todos, saudar você, que é filho do nosso oeste paulista, o Narciso, com quem a gente já trabalhou junto. E especialmente enviar minha saudação ao querido povo do oeste paulista, a quem eu sirvo com muito gosto. Que bom. Região bonita do estado de São Paulo, do nosso imenso Brasil, né? Alguma coisa, alguma novidade acontecendo? Estamos já no final do ano, né? Um período já muito próximo das festas e do preparo para o final do ano. O que tem acontecido neste final de ano aí, lá na terra de vocês? Vamos começar com o pastor Narciso, aí fim de período letivo já. A grande novidade no NASP esse ano foi, agora nesse período, foi a avaliação feita pela Associação Geral, uma avaliação denominacional da Igreja Adventista sobre a nossa universidade. E não temos o relatório final ainda, mas a expectativa é que pelo menos pelos relatórios preliminares que foram preparados e apresentados, que haja uma boa avaliação. O NASP está em desenvolvimento, está em crescimento, e agora já chegando a época de formaturas, né? Estamos mandando para a sociedade mais uma leva de alunos que receberam não só uma formação acadêmica, profissional, mas acima de tudo receberam também uma formação humanista, moral, religiosa, e que são pessoas que estão se preparando também para servir a igreja e também servir a sociedade. A sociedade ganha com isso, né? Sem dúvida. Muito bom ouvir essas notícias aí do NASP. Alguma novidade acontecendo na Oeste, lá no grande território da Oeste? Esse foi um ano que marcou um crescimento de qualidade e de quantidade na Associação Paulista Oeste, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E para destacar aqui uma parceria que temos com a Novo Tempo, especialmente a grande campanha conduzida pela Novo Tempo, que foi assistida em todos os lares, em todos os rincões da Oeste. Um ano extraordinário. Evangelismo via satélite. Sim, o evangelismo via satélite. Um tremendo investimento
de orientação, de instrução bíblica, transmitido a partir daqui e recebido em todo lugar, mas especialmente na Oeste, onde esse trabalho é muito valorizado. Que bom, viu? Maravilha. É excelente ouvir aí as notícias de vocês e eu tenho o prazer de convidá-los para orarmos, para começarmos então o programa Lições da Bíblia dessa semana. Vamos orar juntos? Pai querido, que possamos ouvir a Tua voz, os Teus conselhos, a Tua palavra no programa de hoje, em nome de Jesus. Amém. O tema principal do Lições da Bíblia dessa semana é rituais e cerimônias da igreja. Todas as igrejas, não é, meus amigos, têm seus rituais, seus cerimoniais, independente se for uma igreja cristã ou não, todas elas têm em torno de si momentos em que eles apelam a um rito, a um momento de ordenança. O que vocês entendem quando vocês ouvem, então, leem esse título, Rituais e Cerimônias da Igreja? Pastor Narciso, o que vem à sua mente? A primeira coisa que vem à sua mente. O que veio à minha mente, primeiramente, foi a primeira frase aqui da nota, aqui na introdução. Muitas sociedades têm rituais de iniciação, às vezes chamados ritos de passagem. É verdade. Então, o que veio na minha mente foi minha infância, sabe? Vivendo em São Paulo, ainda havia naquele tempo o costume de que menino usava calça curta. E só a partir de uma determinada idade usava calça comprida. E aí eu fui morar no Nordeste. E é curioso que, apesar aqui fazer frio, eu usava calça curta, porque era um menino ainda. E fui para lá com um menino, só que os meninos de lá já usavam calça comprida, apesar do calor de lá. E eu, um garotão, já grande, meio crescido em relação aos outros, usava calça curta. Eu morria de vergonha. Mas se continuasse vivendo aqui no Sul, era um ritual de passagem, né? Quer dizer, quando eu começasse a usar calça curta, e era uma expectativa que gerava quando começasse a usar calça comprida. Quando seria o dia que eu começaria a usar calça comprida. Né? Daí seria um dia importante, uma situação assim. E assim eu imagino que são os ritos da igreja. Nos fazem pensar, nos fazem amadurecer, nos fazem crescer dentro de uma determinada ideia espiritual, de uma determinada condição espiritual. E hoje nós vamos estudar aí algumas desses ritos, né, que nos fazem crescer e amadurecer quando nós os praticamos segundo a ordem de Jesus. Maravilha. Pastor Acílio, o que vem à sua mente? A nossa mente trabalha com símbolos. Eu e o Narciso já somos experientes na vida. Ele lembrou da calça curta, eu me lembro da primeira caneta. Você ia para a escola e escrevia com lápis. E aprendia a escrever. Quando tinha alguma qualidade, o pai lhe dava uma caneta. Eu guardei por muito tempo a caneta que ganhei quando aprendi a escrever direito. Olha que beleza de lembrança. Saudade do tinteiro. A caneta tinteiro, era isso mesmo. A caneta Parker era o sonho de todo mundo. Mas você tem na sociedade norte-americana, por exemplo, os 16 anos da moça, quando ela recebe um sapato de salto alto do pai. Deve ser o primeiro salto alto que ela vai usar. As alianças de noivado. Para a gente pensar não só nessas coisas agradáveis, mas, por exemplo, os ritos de sepultar um ente querido. São coisas que carregam um significado maior do que a cena em si. A religião não poderia ser diferente, ela também tem os seus símbolos e os seus ritos. Eles não valem mais do que a religião em si, mas pelo que representam e pelo que significam, eles são de extremo valor. Agora, o que nós podemos entender, por exemplo, sobre os ritos, né? A Bíblia especifica realmente um grupo de ritos especiais sobre os quais nós vamos falar. Que ritos são esses, pastor Narciso? Nós temos os textos de Mateus, que aparece logo na primeira pergunta da nossa lição, aí na parte de domingo, depois o texto de João, depois o texto de Coríntios, que estão ali. E existem as ordens claras de Jesus. Mateus, por exemplo, Mateus 28, 19, fala, ide, portanto, é uma ordem. Está dizendo, faça uma ordenança, isso, né? Ide. Depois aparece ali em João, fala assim, se eu fiz, façam vocês também, Jesus dizendo, eu fiz, agora vocês devem fazer. Ele está se referindo aí ao rito do lava-pés. O primeiro está falando acerca do batismo, ide, portanto, fazer discípulos batizando-os. E agora, nesse último que eu mencionei, está se referindo ao rito do lava-pés. E no texto de Coríntios, porque o que eu recebi do Senhor, eu estou passando para vocês. Então, façam igual eu estou fazendo com vocês agora.
que é a questão da Santa Ceia. Então fica bem claro que os ritos têm por trás uma ordem, uma determinação de Jesus, para fazermos aquilo, para cumprirmos aquilo. Obviamente, porque aquilo tem um sentido, tem um simbolismo, né? No caso, rito e ordenança têm o mesmo sentido, pastor Racílio? Não. As ordenanças são ritos. Mas havia um conceito desenvolvido na Idade Média de que os ritos cristãos tinham o poder de salvar. E por isso eram chamados de sacramentos. Então, se você se submetesse àquele rito da igreja, você estava salvo, e se não se submetesse, se não passasse por eles, estaria perdido. Esses ritos eram batismo, casamento? Batismo, casamento, extrema unção. eram sete, né? A pessoa antes de morrer precisava ser ungida, senão ela estaria perdida. Foi assim que nasceu também, ou que surgiu o batismo das crianças, porque se o batismo tinha poder de salvar, ninguém queria que seu filho estivesse perdido. O conceito religioso, bíblico, não é de que o rito tem esse poder de salvar. Ele representa um estado de espírito, ele induz estados de espírito. E como foram ordens claramente deixadas por Cristo, eles são melhor nomeados como ordenanças do que como sacramentos. Entendi. Dentro desse conceito, então, pastor Narciso, o senhor falou sobre ritos e ordenanças que, conforme na interpretação cristã, protestante, evangélica e especificamente adventista, dando esta ênfase aqui agora, a você que está nos assistindo, nós nos voltamos mais para a questão dos ritos e ordenanças e não para a questão dos sacramentos, né? Especificamente. Até que ponto, então, esses ritos, pastor Narciso, devem fazer parte da vida de um cristão? Uma pessoa que quer andar com Cristo, é importante, ele é opcional? Como é que funciona essa vivência numa igreja cristã? No caso, vamos falar pela visão adventista, creio que vai ser muito semelhante a de muitos. Ok. Em primeiro lugar, se Jesus ordenou, nós temos que obedecer, não tem como ser diferente. Então, ela tem um papel importante dentro da vida de uma igreja. É óbvio que cada um com seu simbolismo terá a sua frequência de realização. O batismo, por exemplo, é para ser único. Mas os efeitos do batismo podem ser rememorados, podem ser lembrados, né? E aí nós temos o rito da própria Santa Ceia, que pode trazer alguns elementos do batismo para nós nos lembrarmos. Então, a frequência aí, ela pode variar e não deveria ser muito demorada, mas também não pode ser todo dia, senão acaba perdendo o significado. Mas a importância do rito, na minha opinião, é que ao fazer aquilo que Jesus ordenou, você tem uma oportunidade de refletir sobre o que aquilo simboliza. E refletindo sobre aquilo, obviamente, você está refletindo sobre a sua experiência espiritual, sua vivência espiritual. E toda reflexão, obrigatoriamente, te leva a algum tipo de posicionamento, de decisão. Nem que seja ficar como está. Mas não é isso que se espera. Se espera que, a partir desse momento de reflexão, haja um crescimento na sua experiência espiritual, através daquilo que você vivenciou através dos símbolos. Claro, a gente vive numa sociedade pós-moderna, né, e temos a tendência de relativizar tudo, né? Isso é relativo, isso é para aquele tempo lá de Jesus, o Velho Testamento, ou nos dias de hoje não há nenhuma obrigatoriedade para batismo, Santa Ceia, ou o próprio lava-pés, que é um cerimonial interessante, que envolve, tem um sentido muito especial, que já nós vamos estudar mais detidamente. Nós temos o direito de classificar isso como verdade relativa, uma ordenança relativa, é opcional, é da minha escolha, aqueles que estão nos assistindo, como é que funciona, pastor? Nós temos o direito de questionar, e uma pessoa sincera sempre questiona e procura a verdade. Contudo, questionando sinceramente, vai encontrar na Bíblia que esses ritos têm significado. Eles valem mais pelo que significam do que pelo rito em si. Então, quando a pessoa se batiza, o batismo representa a morte, sepultamento e o renascer para uma nova vida. Tudo que a gente se orgulha na vida, de tudo que a gente fez, essa vaidade humana, fiz isso, fui aquilo, no dia do batismo você diz, acabou. Eu quero deixar a vida no passado, eu quero começar de novo com Deus e para Deus.
você não encontra outra cerimônia que lhe ofereça esse simbolismo. Quando no lava-pés, usando a mesma água que biblicamente é usada muitas vezes como símbolo de purificação, desde os tempos do Velho Testamento, e não só bíblico, as sociedades antigas usavam abluções, purificações por água, mas quando no lava-pés um irmão lava o pé de outro, numa atitude de humildade, como quem diz, eu sou teu servo, e aquele outro diz, eu também não me considero superior a ti. Fecha com o que Cristo falou, né? Os discípulos, olha, tem que ser servos dos outros. E eu posso te ajudar a vencer a luta da vida. Então, mesmo numa sociedade pós-moderna, você não encontra outros símbolos que pudessem substituir esses que a Bíblia estabeleceu. São de um tremendo significado, são o melhor que Deus tinha para propor e nós não conseguimos substituí-los por nada melhor. Neste manual de estudos que estamos usando aqui, inclusive, se você quiser ter acesso a tudo aquilo que estamos discutindo, você pode entrar no blog do programa e imprimir esse material, acompanhar tudo aquilo que estamos falando. Tem uma frase que me chamou a atenção, queria que vocês comentassem. Por mais importantes que consideremos as ordenanças, devemos sempre lembrar que elas não são condutos de graça, nem meios pelos quais obtemos a salvação ou alcançamos méritos diante de Deus. Então, o problema do pecado é Deus já resolveu. Essa é uma questão que tem a ver com o dia a dia do cristão, a vida cristã. É assim que nós devemos encarar as ordenanças? Eu acho que já está ficando claro na nossa discussão que as ordenanças, essas que nós estamos analisando, batismo, lava-pés e a ceia, não têm virtude em si para a salvação da pessoa. Mas elas têm uma virtude muito grande, que é aquilo que eu já falei, de levar a pessoa à sua reflexão, crescimento espiritual. Então, nesse sentido, elas são bastante importantes. Por quê? Porque se você não as praticar, você acaba entrando numa rotina, e aquela vivência acaba sendo enfraquecida, Quem já participou, e todos nós já participamos, de um momento especial de lava-pés, da ceia, daquele símbolo, meditação, com oração, o próprio batismo, né? Eu lembro do meu batismo, aos 13 anos de idade, foi algo extremamente marcante para mim. Né? Meu avô me batizou no Rio, lá em Santa Catarina. Foi extremamente marcante. Relembrar as minhas emoções naquele momento, o que eu vivia, o que eu sentia naquela época, são emoções muito gratas para mim. E hoje, vivendo com meus alunos, com meus estudantes ali, por mais que eles sejam pós-modernos, não tem como eles não se sensibilizarem com uma Santa Ceia bem feita, com o rito do lava-pés bem elaborado, sério. Até mesmo com o batismo, né? Isso. E eles ficam extremamente emotivos. E a religião tem um aspecto intelectual, mas tem um aspecto emocional também. Claro. Então, eu acho que esses ritos exploram não só o aspecto intelectual, quando você reflete, quando você pensa, mas também o aspecto emocional. Então, você acaba saindo de lá com um espírito renovado, um espírito de gratidão muito grande, porque Deus proveu os meios para nós sermos salvos. Então, eu acho que sim, os ritos devem fazer parte da vida de uma igreja, porque ela enriquece a experiência espiritual de quem faz parte dessa igreja. Eu posso acrescentar uma coisa. Existem duas características, entre tantas, da condição humana, que são muito importantes para a gente. A lembrança e a esperança. Uma nos fala do passado, a outra anuncia o futuro. O passado nos permite ter estabilidade na vida, a lembrança do passado. A esperança do futuro é que nos dá entusiasmo, ânimo para viver. A religião cristã, ela depende também de lembranças e de esperança. Os ritos cristãos falam do passado e anunciam o futuro. Então, quando eu me batizo, eu me lembro do batismo de Jesus. Quando a própria voz de Deus foi ouvida, dizendo, tu és meu filho. Hoje, quando uma pessoa se batiza, Deus está dizendo para ela também, tu és meu filho, me alegro em ti. O Espírito Santo está descendo sobre ela, não de maneira mística, mas para lhe conceder o poder para viver uma vida nova. E o batismo anuncia o futuro, quando essa renovação se tornará completa pela glorificação, a Santa Ceia, a mesma coisa. Então, este senso de pertencer, não só a uma família de hoje,
Mas há uma família que existe no tempo e que perdurará pela eternidade. Amém. Só as ordenanças oferecem. Nós vamos dar uma rápida interrupção aqui na nossa conversa, porque vamos para um intervalo. Então não saia daí, porque nós voltamos em instantes com o segundo bloco do programa, na continuação deste assunto. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Você que está acompanhando o programa já sabe que o tema principal é sobre ritos, ordenanças que nós encontramos na Palavra de Deus e como cristãos devemos seguir. Eu estou conversando aqui com os amigos, os pastores Narciso Lidke e Acílio Alves, amigos que vêm nos ajudar aqui no programa. Eu quero aproveitar o início desse segundo bloco e dizer para você o quanto nós desejamos aqui na Novo Tempo que você cresça no conhecimento da salvação e desses ritos todos. Por isso, oferecemos a você a oportunidade de estudar e ter em sua casa esta série bíblica de estudos da Bíblia por nome Princípios. Este é um material muito importante que divide a Bíblia em temas especiais para que você entenda a vontade de Deus para a sua vida. Você deseja ter em sua casa? Gratuitamente você poderá receber se você solicitar, ou por telefone, ou por e-mail, ou pelo blog do programa. Você já está vendo na sua tela os meios de contato, então poderá solicitar, nós enviaremos com muito prazer, muita alegria para sua casa ou para o endereço que você solicitar. Eu também quero oferecer a você dois materiais que você poderá encontrar no site da Casa Publicadora Brasileira e que poderá ser muito útil para a sua biblioteca, para os seus estudos, no aumento do seu conhecimento. O primeiro é este livro, Eventos Finais. Este é um livro muito interessante que fala sobre como o cristão poderá enfrentar a última e maior crise espiritual que este mundo de pecado enfrentará. Vale a pena você dar uma conferida no site da Casa Publicadora Brasileira, a nossa parceira aqui no programa. E o outro material é este do pastor Doug Batchelor, o livro Aos Pés de Jesus. Um material maravilhoso, excelente, que você também poderá ter acesso através do site da Casa Publicadora Brasileira. Vocês conhecem, amigos, esse livro aqui? O pastor Doug, muito bom, né? Esse livro, Aos Pés de Jesus, uma linguagem bem interessante que ele usa aqui nesse material, Eventos Finais também. O Batchelor é um tremendo um evangelista, um dos grandes pregadores da nossa organização. E este livro fala sobre alguém que vivia no pecado e ao encontrar-se com Cristo teve a vida mudada. A mensagem dele serve para todos nós. Que extraordinário material, né? Muito bom. E o livro Eventos Finais também, muito especial. Sobre essa questão dos ritos que nós estamos estudando aqui, lembrando que, especificando aqui 3 especiais, batismo, lava-pés e Santa Ceia, eu quero aprofundar um pouco mais com vocês a questão do batismo. Apesar de eu ter lido um texto ali atrás dizendo que eles não têm a ver com a salvação, não comunicam graça, temos aquele texto bíblico que diz: quem crer e for batizado será salvo. Isso significa que quem não for batizado não será salvo? Como é que nós entendemos esse texto, pastor Narciso? A condição primeira qual é, que você mencionou? É crer. Crer. A condição primeira é crer. Perfeito. Aí está o elemento principal, né? Antes, posso contar uma historinha? Claro. De como existe, às vezes, uma má compreensão do batismo. Eu não sei se essa história é verdadeira, mas as pessoas contam, e já ouvi que o indivíduo tinha uma grande dívida, né? E não pagava, era um devedor, assim, de dinheiro mesmo, e um caloteiro sistemático, né? E um dia ele se batizou. Aí foram cobrar a dívida dele. Ele falou: não preciso pagar, estou perdoado. Minha dívida foi paga. Então, é uma má compreensão do batismo, né? Tá certo? É uma brincadeira, dizem que é verdade, mas não sei se é. Mas a dívida paga através do batismo é a dívida pelo sacrifício de Cristo, pelos nossos pecados através do sacrifício de Cristo. Ocorre o seguinte, que o batismo, na realidade, não é o ato milagroso que limpa, que purifica. O crer que me direcionou a ele, né? O batismo é uma demonstração pública de algo que aconteceu, de algo que aconteceu comigo. E o que aconteceu comigo?
você mencionou, crer. Essa é a primeira condição. A condição de ser salvo é crer. Batizar-se é uma consequência. Pode até acontecer de uma pessoa crer e por circunstâncias não conseguir ser batizada. Pode acontecer isso. Ela leu, aprendeu, estudou através da Bíblia, de um livro, ou alguém falou, ela meditou, aceitou, mas não houve uma condição de ser batizada. Eu conheço alguns casos assim, até a pessoa morreu, Sim. então ela não se batizou, não vai ser salva? Vai sim. É o caso do ladrão na cruz? Na cruz. Pastor, acho que você já havia falado. Então, o batismo deve ser uma consequência de algo que se operou na vida da pessoa. Ela creu. Ela creu no quê? No evangelho que foi pregado. O que é o evangelho? A salvação em Cristo Jesus. Agora, o próprio texto diz que quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer está condenado. Então, a crença é que confere valor ao batismo e não o contrário. Obviamente que por ser uma ordem de Cristo deve ser cumprida. Contudo, se uma pessoa não acredita naquilo e passa pelo batismo só como cumprimento de um requisito para eu alcançar um nível melhor, como o batismo não tensiona isso, não induz, não produz isto, foi uma cerimônia completamente desprovida de valor. E religião não é uma coisa que viva de cerimônias exteriores. Então, a cerimônia deve representar uma realidade ocorrida no coração, o que também nos leva a crer que para ser batizado é necessário um preparo. Você não pode agora, de repente, dizer, eu vou ser batizado para ir para o céu. Emocional, apesar de ter emoção adicionado a isso, mas ele tem a ver com razão. É resultado de uma compreensão, uma decisão que implica na Agora, vida. esse é um ponto importante, pastor Acílio e pastor Narciso, e amigos que estão nos assistindo, porque se eu necessito de compreensão, crer, então isso já elimina a possibilidade de um batismo de crianças recém-nascidas, pequeninas, que não têm a compreensão. É esta a base teológica para não fazermos o batismo de crianças? Eu creio que esse ponto é justamente o que estabelece uma diferença entre sacramento E o rito, a ordenança. E o rito e a ordenança. Porque no sacramento ele tem poder em si. O sacramento tem poder em si, então o batismo teria poder em si. Então a idade que a pessoa é batizada não importa. Seja adulto, seja uma criança, ao ela ser batizada, ela recebe aquilo de uma maneira milagrosa, vamos dizer assim, a sua salvação. Mas nós estamos entendendo aqui, né, quem crer, isso já coloca uma condição, você precisa crer. Ora, para crer você precisa ter o pleno desenvolvimento da sua razão, para ponderar, para analisar e decidir. Ora, isso é uma coisa típica de alguém que já está numa fase da vida, não mais uma criança, bebê, recém-nascido. Aqui fala sobre criança, mas a gente entende que criança aí não se referiria a uma 11, 12 anos, que quando o menino e a menina já estão com capacidade de tomar uma decisão. Eu fui batizado aos 9, não vi problema nenhum. Meus pais também. Você entendeu que era o batismo e tomou e fez uma decisão. Claro. Então, aí o que acontece? O batismo também é uma demonstração de algo milagroso, mas que aconteceu antes com você. Sim. Que foi a compreensão e a aceitação do plano de Deus. Então você exterioriza isso através do batismo. Jesus chegou a dizer que quem não se fizer como criança não vai herdar o reino de Deus. Então, ser criança é uma coisa de extremo valor aos olhos de Deus. Mas se essa criança não tem maturidade para compreender o simbolismo por trás daquele rito, Deus não exigirá dela passar pela cerimônia só por passar. Então, o senso de que Deus é justo e amoroso e tem um trato especial com crianças, ele não deve ser anulado pelo conceito de que o batismo exige algum tipo de maturidade e que a pessoa seja capaz de tomar decisões que envolvem a vida futura e não só aquele momento. Mas realmente não há na Bíblia, nem na história dos primitivos cristãos, nenhuma evidência de batismo de crianças. A gente fala aqui crianças recém-nascidas, 2, 3, 4 anos de idade, quando não tem a condição de compreender. Claro. Mas a partir dos 8 anos, há muitas crianças que têm condições de compreender. E a partir dos 16, 17, há muitas pessoas que ainda não entenderam e também não deviam ser batizadas. Exatamente. Batismo é resultado de compreensão e decisão. Perfeitamente, exatamente. Independente da idade específica, sem dar aqui um número específico, compreendeu, está dentro daquela idade
dentro da sua limitação, compreendeu que é ser de Cristo, que é pertencer a Ele, está apto, né, para esta questão do batismo. Bom, agora tem um outro rito, uma outra ordenança, que é a questão do lava-pés. E eu queria, assim, rapidamente que vocês me ajudassem, para já nós chamarmos um próximo bloco, esta questão da ordenança. Muitos não praticam. O que faz com que nós entendamos que essa seja uma ordenança? É aquilo que Cristo falou sobre o lava-pés? O Senhor Jesus, quando realizou o primeiro lava-pés, junto com a primeira vez que a cerimônia da Santa Ceia foi realizada, ele causou estranheza. Até os discípulos disseram, não, assim não. Pedro falou, opa, comigo não. E eu é que posso lavar os pés. Lavar os pés era a tarefa reservada para um servo. E ele era o Senhor. E ele disse, mas se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo, não tens parte comigo. Pedro, precipitado, disse, então lava o corpo inteiro. Jesus falou, também não precisa. Já foi lavado no batismo. Mas a cerimônia que representa a humildade de alguém diante de outro, que diz, sou como um servo teu e quero te ajudar no processo da purificação, ainda que é Deus que purifica, mas a água está aqui com o seu símbolo e foi Jesus que fez. Jesus disse, eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. Então, a cerimônia do lava-pés é uma cerimônia cristã. Nossos irmãos católicos sempre valorizaram a cerimônia do lava-pés ao longo de toda a história. E as igrejas que valorizam o texto bíblico ainda a praticam. E deve ser praticado sempre. E isso me faz pensar no seguinte, essa questão do lava-pés também nos ajuda, além da questão da humildade, a entender quem nós somos em nossas relações e, às vezes, ali naquele momento, resolver situações de relacionamentos, né? Uma comunidade religiosa sempre é um palco de um problema, de relacionamento entre irmãos. Os personagens são humanos. O ser humano é sempre o problema, não é? A igreja não é o problema, o ser humano, nós somos os problemas. E ali se resolve. Também é o momento próprio, né, pastor Narciso? Eu queria dizer aqui, do alto da minha humildade... Você arrumou até a gravata. E você é alto mesmo. O grande problema do ser humano é esse, né? É ser humilde. E como faz bem, às vezes, você lavar o pé de uma pessoa, às vezes que você não conhece. E você lava lá. Um pé sujo, às vezes, né? Um pé calejado, áspero, às vezes um pé bem tratado, mas você se abaixar na frente da pessoa e lavar aquele pé. Se você faz isso com seriedade, tem um significado tremendo. Eu acho bonito também o que acontece na nossa igreja, que às vezes casais vão no lugar e lavam os seus pés também, e pais lavarem os pés dos filhos e tal, mas eu sugiro que haja uma variação. Porque às vezes o casal fica lá a vida inteira, um lavando o pé do outro, e não desfruta dessa experiência, às vezes de chamar alguém até com quem teve um desentendimento, um problema, alguma coisa, né? E se você faz isso de uma maneira verdadeira, há no seu coração um profundo choque de realidade, de verdade, que te mostra que muitas vezes você é presunçoso, é arrogante, é orgulhoso, e isso não te leva a nada. Pelo contrário, te afasta cada vez mais de Deus e das bênçãos de Deus. Então, lavar os pés é uma bênção tremenda, né? Para reconhecer que você não é nada. Condição para você aceitar o que Deus te dá de forma gratuita. E ele precede uma cerimônia que significa comunhão completa com Deus. Então, ele também tem esse enfoque de comunhão completa com os irmãos. Estou bem com os meus irmãos e quero conviver bem com Deus. Bem com os irmãos e bem com Deus, né? Maravilha. Gente, nós vamos para mais um intervalo e em seguida voltamos para o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Não saia daí. Esse é o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, que você já sabe, estamos estudando sobre ritos, ordenanças, que nós encontramos na Palavra de Deus. São cerimônias da igreja cristã importantes para a nossa saúde espiritual. Amigos, falando sobre
Ordenança, falando sobre a questão da cerimônia da humildade, que nós já falamos aqui, sobre o lava-pés, acho que exploramos o que precisávamos. Vamos falar um pouquinho sobre a ceia do Senhor, uma outra ordenança especial. Por que Cristo deixou este modelo para que nós praticássemos dentro do cristianismo? Ouvi a opinião de vocês dois sobre isso. Olha, um dos símbolos mais frequentemente usados na Bíblia para se referir à atitude de adoração é o símbolo da comida. Desde o Velho Testamento a Bíblia diz, achando tuas palavras, logo as comia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Jesus, depois de um milagre em que ele alimentou uma imensa multidão e no dia seguinte todo mundo voltou atrás, já não mais por causa do sermão, mas por causa do sanduíche de pão com peixe, Jesus disse, trabalhem pela comida que alimenta para a vida eterna, não só pela comida que alimenta para essa vida. Eles disseram, mas Moisés deu comida para a gente. Ele falou, não, Moisés deu o pão do céu sou eu. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, permanece em mim e eu nele. Isso foi muito antes de Jesus criar a cerimônia da ceia. Então, o senso de que a gente pode se apropriar das virtudes da vida de Cristo como quem se alimenta, este era um senso antigo, era um hábito antigo e que Jesus usou para estabelecer uma nova cerimônia. Ela significa plena comunhão com a vida do Senhor, seu corpo e seu sangue. A gente poderia dizer que seria assim uma espécie, não sei se vou falar uma bobagem tão grande aqui, uma espécie de um mini batismo, uma renovação de compromisso com Cristo, quando eu participo, é uma forma de eu me sentir integrado a Cristo e a minha comunidade religiosa. Como que funciona, pastor? Eu penso que sim, porque quando Jesus tem aquela, voltando ainda agora ao lava-pés, quando Jesus tem aquela conversa com Pedro, Pedro reclama, o senhor não vai lavar meus pés. E Jesus fala, se eu não lavar teus pés, você não terá parte comigo. Ele fala, então lava o corpo todo. E o que Jesus fala? Quem já tomou um banho não precisa lavar novamente, lavar os pés. Né? Então, normalmente a gente faz uma aplicação com relação ao batismo mesmo, né? No batismo você já foi salvo, mas no transcurso do caminho, quando você foi salvo por Jesus, quando você foi batizado, você recebeu uma nova roupa, limpinha, mas você começa a andar pelos caminhos da vida. E de repente você começa a ver que aquela veste branca, límpida, sem mácula, começa a ter uma mancha, uma sujeira, e por mais que você tente limpar, ainda ficam uns vestígios por ali. E eu acho que a cerimônia da Santa Ceia tem justamente esse aspecto de você renovar essa limpeza espiritual, vamos dizer assim. Por quê? Porque é um momento de reflexão, de arrependimento e de retomada de rumo. Sim. Nós estamos muito ligados, os símbolos, voltando um pouquinho à sua pergunta inicial, os símbolos eles têm um poder muito grande de uma forma simples nos fazer entender as coisas. Jesus usou muito isso, simbolismos, parábolas, né? Hoje, não foi um símbolo instituído por Jesus diretamente, mas indiretamente foi o símbolo da cruz. Quem olha uma cruz hoje tem uma ideia plena do que significa aquilo, rápido e instantaneamente. E quem participa de um rito de Santa Ceia tem uma ideia clara do que aquilo significa. Jesus morreu e o pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo. Aquilo vem rapidamente para a gente. Significa Jesus me salvou. Pronto. Qual é a orientação, então, para esses símbolos, pastor Acílio? Sobre o pão, eu posso pegar qualquer pão, um pão qualquer de uma padaria, tempo atrás... Depende do gosto da membresia, não? Há um tempo atrás, vocês não vão acreditar no que eu vou dizer aqui, sem citar nomes de igrejas, mas era uma religião cristã, eles estavam participando de uma cerimônia da ceia, comendo um pão de padaria normal, comum, com refrigerante. Pastor Acílio, como é que a gente deve olhar para os símbolos, né, nesse mundo pós-moderno que a gente vive? Isso deve ser mantido, a seriedade desses símbolos, como é que funciona essa questão na Bíblia? Bom, nós acreditamos que a Bíblia tem resposta para essas perguntas. A cerimônia da Santa Ceia foi estabelecida por Jesus no momento em que eles deviam comemorar a Páscoa. A Páscoa era uma cerimônia do Velho Testamento que relembrava a libertação do Egito, e a Santa Ceia, uma cerimônia do Novo Testamento que lembra a libertação do pecado. Mas os símbolos que Jesus usou eram os símbolos usados na cerimônia da Páscoa
onde não havia fermento. Não que o fermento seja pecaminoso ou mau, mas para esse momento de símbolo, o fermento simbolizava o pecado. Jesus uma vez condenou o fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. Então, o pão que Jesus usou... Posteriormente, ele disse que o reino dos céus era semelhante a um fermento. Né? Sim, que faz crescer. Não é o fermento em si, o símbolo, né? Não, sim. Então, o pão que Jesus usou naquele momento era um pão sem fermento. E o vinho que Jesus usou era um vinho sem fermento. Se nós queremos praticar a cerimônia segundo e seguindo as orientações de Cristo, devemos usar os símbolos que ele usou. O pão sem fermento exige um preparo especial, você não vai encontrar na padaria. E o vinho sem fermento é o vinho sem álcool. Um suco de uva integral, sem adição de açúcar. A razão é muito simples, porque nós estamos tratando de símbolo aqui. E o pão e o vinho estão representando quem? Simbolizando quem? Jesus. Ora, Jesus não tinha pecado. Ele se fez pecado por nós, morreu pelo pecado da humanidade, mas nele não se achou pecado. Por isso a ausência do fermento. Por isso a ausência do fermento no símbolo, para representar plenamente e adequadamente o Jesus Cristo que morreu por nós. Nós temos uma pergunta enviada por um telespectador, vamos ver agora. Olá, meu nome é Aldair e a minha pergunta é: quando eu participo de uma Santa Ceia, eu estou comendo o corpo de Cristo? Não sei se eu entendi bem, é Aldair, né? O nome do rapaz. Pergunta quando muito boa. participamos de uma Santa Ceia, estamos comendo o corpo de Cristo? O que vocês pensam? Não, você está comendo o pão sem fermento e está tomando o vinho sem fermento. Simplesmente isso. Que representa o corpo e o sangue de Cristo que foi foi usado para... Teologicamente tem um nome técnico, não é, pastor? Não há tanta necessidade de falarmos aqui, mas se quisermos explorar um pouquinho isso... Sim, alguns cristãos... Consubstanciação... Muitos cristãos acreditam no milagre da transubstanciação, quando aqueles símbolos se tornam, em verdade, o corpo de Cristo. É por isso que quem acredita assim come só o pão, porque diz que no corpo já estava incluído o sangue, não precisa do vinho. Nós acreditamos, segundo a Bíblia, naquilo que os teólogos chamam de consubstanciação. Ali há um símbolo, e da mesma forma que o corpo de Cristo é santo, os seus símbolos também têm uma santidade, devem ser tratados com muito respeito, devem ser recebidos com muito respeito. Agora, ainda que ele não seja, na essência, o corpo de Cristo e o vinho não seja o sangue de Cristo, a verdade é que quando aquele pão e aquele vinho, pelo processo da digestão, se tornam parte do meu corpo, é como se a vida de Cristo se tornasse parte da minha vida. E isso é mais importante do que qualquer outra compreensão a respeito disso. Primário. Sim, a vida de Cristo é a minha vida, eu vivo por Ele. Porque Ele vive, eu vivo. E é interessante que sempre que participamos da ceia, nós sempre relembramos a segunda vinda de Cristo, não é? Este é o grande anseio do nosso coração, né? De quem crê na palavra de Deus. A Santa Ceia nos leva imediatamente a pensar nesta esperança da segunda vinda de Cristo, pastor Narciso? O processo da salvação, que nós já estudamos em lições anteriores, previa o processo da justificação, santificação e da glorificação. Quer dizer, o processo todo se completa com a glorificação, quando, de acordo com Coríntios, o corpo mortal se revestirá de imortalidade e o corruptível se revestir de incorruptibilidade. Aí o processo estará completo. E consequentemente, quando participamos desses símbolos, nós estamos sendo salvos para quê? Para estarmos lá, para vivermos lá, dentro do plano ideal que Deus estabeleceu desde o começo, desde o princípio, sem mácula, sem dor, sem pecados, sem morte, sem nada. Esse era o plano ideal de Deus. Então, quando Jesus morreu para nos salvar. Para nos salvar para quê? Para nos levar para um lugar. Então, eu acredito que quando participamos da ceia, estamos relembrando o sacrifício de Cristo, que foi feito para que habitássemos o lugar que Ele foi preparar. E o próprio Jesus disse, Paulo nos transmite essa instrução no livro de Coríntios, diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então,
é um momento de comunhão tão plena, tão completa com o Senhor Jesus e com Deus, que muitos cristãos, no momento da comunhão, da missa dos nossos irmãos católicos, eles dizem: o Senhor está no meio de nós. E é verdade, Ele está mesmo no meio de nós. Então, no momento da ceia, eu estou tão unido a Deus que é como se o tempo para mim deixasse de existir. O Senhor morto, crucificado, está diante de nós, ressurreto, prestes a vir, está diante de nós, e o reino de Deus da eternidade está diante de nós naquela hora. É isso que eu acho lindo, assim, no Evangelho, né? O Evangelho, ele nos enche de esperança. Alguns, às vezes, acusam, igreja, religião é coisa para quem não tem muito estudo, não tem muita esperança financeira, profissional. Mas não é isso, não. O Evangelho, ele te coloca num patamar de esperança verdadeira, plena, não nesse mundo, mas nas coisas que virão, e Deus está preparando para a gente. Esta é a grande confusão que muitos fazem, pastor Narciso. Uma esperança que para nós acaba sendo uma certeza, né? E isso enche o coração da gente, nos acalma, nos resigna a suportar determinadas coisas, porque a recompensa que nós esperamos não é uma esperança vã, mas uma esperança verdadeira. E todo o processo, todo o plano de Deus para restaurar o homem, então, culmina, né, com esse ato maior, que é o resgate, nos levar para viver com Ele durante toda a eternidade. Que coisa maravilhosa. Há poucos dias eu participei de uma cerimônia de batismo e de Santa Ceia, num determinado local lá no Rio Grande do Sul, e a senhora que foi batizada e em seguida teria a Santa Ceia, ela virou para mim assim, saindo do tanque batismal, falou assim: agora eu tenho esperança. Agora eu tenho esperança. Eu achei bonito aquilo. Ela falou do coração, ela estava emocionada. Agora eu tenho esperança. Uma pessoa com uma vida muito sofrida. O Evangelho não é uma catarse, não é, pastor? Tem alguns que falam, isso é uma catarse, é um negócio assim meio coletivo, da pessoa se livrar de problemas sociais e econômicos. O Evangelho é uma realidade de mudança de patamar de vida, né? Agora, o Evangelho produz uma influência tão forte, tão duradoura na vida, tão transformadora na vida, que estas cerimônias, quando praticadas com essa sinceridade, com essa humildade que o Senhor Jesus espera, esta cerimônia tem um efeito tão profundo. Veja, no lava-pés eu tenho comunhão com o meu irmão, na Santa Ceia eu tenho comunhão com Deus. A Bíblia acrescenta um texto, São Paulo diz assim: examine-se a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Não é só um encontro com o meu irmão, ou um encontro com o meu Deus, um encontro comigo mesmo. Interessante que alguns aplicam metade do verso, examinam a própria vida e dizem: eu não posso participar da ceia. O verso diz: examine-se e coma e beba. Quer dizer, examina a vida, vê se tem alguma coisa que precisa mudar, muda e participa do emblema. Apropria-se da graça. Ele anuncia um futuro que para você já chegou. Jesus uma vez disse: o reino de Deus já está no meio de vós. E através desses emblemas sagrados, nós já recebemos o reino de Deus. O futuro do já e não ainda, mas já chegou, chegará plenamente. Mas no símbolo ele já é meu. Que maravilha, né? Bom, meus amigos, nosso tempo praticamente se esgotou e eu gostaria que vocês dessem uma mensagem aí, cada um, para os nossos telespectadores, para nós fecharmos aí o programa de hoje. Não sei quem gostaria de começar aqui. Então, pastor Narciso, por favor. O que eu vou falar para você, querido telespectador, o pastor Acílio já falou de passagem agora. Quantas vezes, trabalhando em colégio, em igrejas, a gente vê pessoas que, num determinado momento, sabe que vai haver uma Santa Ceia, e ela simplesmente diz o seguinte: eu não vou participar porque eu não estou preparado. Mas a Santa Ceia não é para pessoas santas, pessoas preparadas. A Santa Ceia é para pessoas sinceras que buscam estar bem com Deus, acertar as suas coisas que não estão boas. Como o pastor Acílio falou, se você tem um problema com alguém, vai lá e acerte com essa pessoa. Se você tem uma dificuldade com você mesmo, resolva essa questão com você mesmo. Se tem algum problema com um familiar seu, aproxime-se dele e acerte o que está pendente. Não perca essa chance, essa oportunidade, porque a Santa Ceia é uma chance de crescimento espiritual.
de renovação espiritual, de intimidade especial com Cristo Jesus, o nosso Salvador. E um meio, um caminho para nós nos prepararmos e incorporarmos em nossa vida plenamente a salvação que existe em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que eu daria para você, telespectador. Pastor Narciso, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe o seu ministério. Pastor Acílio, sua mensagem final. Sim. Queridos que nos ouvem, há uma influência nesse tempo que os teóricos chamam de a influência do desconstrutivismo, desconstruir os significados, em que as pessoas dizem assim, é mais importante a sua verdade do que a verdade, se é que ela existe. É o leitor que coloca sentido no texto, não é o texto que traz sentido para o leitor. Importa mais, eles dizem, o caminhar do que o destino, importa mais o que você sente do que o que você sabe. Nós cristãos acreditamos na inspiração da palavra de Deus. Há um conteúdo objetivo na Escritura Sagrada. Existem orientações específicas que Deus deu e elas devem ser seguidas não só como rituais, mas como uma experiência de vida. Essa experiência dos ritos sagrados, comunhão com Deus, certeza do perdão, paz com os outros, paz comigo mesmo, são coisas que prenunciam o próprio clima do céu. Devemos participar destas coisas, na certeza de que são símbolos, mas que se cumprirão cabal e plenamente na volta do nosso Senhor, a quem todos esperamos. Amém. Deus seja louvado pelos símbolos, pela experiência que Ele nos oferece neles. Pastor Acílio, muito obrigado também pela sua participação. Deus abençoe o seu ministério. Obrigado pela sua audiência, sempre aqui ao programa Lições da Bíblia, pela sua TV Novo Tempo. Vamos fazer uma oração para terminarmos? Senhor, obrigado pelas tuas ordenanças. Dá-nos humildade para entendê-las e praticá-las em nossa experiência cristã. Por Jesus. Amém. Amém.